Bem, pessoal, professor Luiz Santos com vocês. Aulas de Direito Administrativo, dirigido aí aos concursos públicos. Nós vamos aprender bastante coisa aqui, consoante a questões de prova, também vamos ver os temas principais dos concursos. Aí você tem que ficar de olho no seu edital e, a partir daí, vendo o que de fato é importante para você. Além de professor, eu também sou advogado, que atua aí na defesa do servidor público, defendo policiais, militares, civis, outros servidores também de vários órgãos públicos. E é isso. Basicamente, aqui a nossa aula, ela consiste em conhecimentos focados para os concursos, tá certo? E, para tanto, dentro aí, portanto, do direito administrativo, nós vamos atuar, né, pessoal, para poder digamos assim, angariar os conhecimentos necessários para fazer uma excelente prova. Muito bem. Aqui, vocês têm aí na telinha de vocês, o primeiro, né, dos meus slides, consoante aí o ramo de direito do qual o direito administrativo se insere, portanto, dentro do direito brasileiro. Olha lá, é um ramo de direito público de predominância do Estado, também chamado de direito pretoriano. O direito pretoriano é aquele direito que não tem código, portanto, não é um direito codificado, podendo ser considerado como sendo um conjunto harmônico de regras e também de princípios que norteia as atividades dos órgãos, das entidades, dos agentes públicos, em geral, quem estiver aí subordinado ao que nós conhecemos como regime jurídico administrativo, às vezes também chamado simplesmente de RJA. Então, é a mesma coisa, dizer assim, direito administrativo ou dizer regime jurídico administrativo, seria, portanto, sinônimo aí esses dois. Salientando já de pronto para vocês que a questão nuclear do direito administrativo, pessoal, é ofertar, é oferecer, é dar algumas prerrogativas, tá certo? Alguns privilégios para o poder público, mas também dar a ele algumas sujeições, algumas, digamos que, obrigações, certo? Então, assim como eu e você, nós, cidadãos comuns, somos pessoas de direitos, né? Olha lá, prerrogativas temos direitos, mas também somos pessoas de obrigações, de deveres, de sujeições. Isso também passa a valer a partir do direito administrativo brasileiro para o próprio Estado. Entendeu? O Estado passa a ter também alguns direitos e passa a ter também algumas obrigações. Eu coloco como exemplo aqui para vocês, já no primeiro momento dessa nossa aula, que a licitação pública é uma sujeição para a ADM, tá certo? Aqui eu coloquei aqui, né, a foto de um cachorrinho para marcar o que é a obediência, a sujeição, o dever. Já o estágio probatório que um servidor estatutário está submetido, pessoal, já é para a ADM, certo? Uma vantagem, uma prerrogativa. Daí eu coloquei o gatinho aqui, olha lá, bem sossegado, dormindo. O que acontece, né? O setor privado tem o prazo, né, pessoal, de até 90 dias para testar um trabalhador, tá certo? Não, prazo máximo, até 90 dias para testar um trabalhador. Né? Lá contratou, né? Lá a pessoa foi indicada ou fez um teste, enfim, foi contratado por uma empresa particular e essa empresa tem um prazo de até 90 dias para realizar o que nós conhecemos como experiência, certo? Experiência. Já o setor público, não. Ele tem um prazo maior, né? Ele tem um prazo maior. O setor público testa o trabalhador por até 36 meses ou 3 anos. Quando esse servidor é estatutário, ele será testado por até 3 anos no chamado estágio probatório. Ora, setor privado não é obrigado a fazer licitação, nem concurso, para contratar pessoas ou para contratar obras ou serviços. Então, o poder público tem que fazer. Isso é uma sujeição para a ADM, certo? Já o setor privado testa um trabalhador por no máximo, né, pessoal? Por no máximo 90 dias. Ao passo que o setor público pode testar esse trabalhador por até
36 meses ou 3 anos. Isso significa dizer que o estágio probatório é para, né, a administração pública um privilégio, tudo bem? Então, vai ser sempre assim, tá, gente? O direito administrativo, também chamado de RJA, ele vai seguir sempre assim. Algumas sujeições, alguns deveres para o poder público e algumas prerrogativas, alguns direitos para o poder público. Lembrando você ainda aí, já nesse primeiro momento, que o direito administrativo, ele é um direito, pessoal, pretoriano. Agora, por que a gente chama ele assim? Porque ele não tem código, né? Ao contrário do que acontece aí com o direito tributário, penal, né? Civil, que tem os códigos. O direito administrativo não tem código, né? O que existe, na verdade, é um conjunto de leis, de princípios, né? Que serão utilizados no dia a dia de acordo com a necessidade, né? É lei pra caramba. Você tem lá, né, 5.564 municípios. Praticamente todos têm, né, um estatuto do servidor municipal. Isso dá lei para boné, né? Você pega, não, estou falando aí de questões ambientais, né? Leis que protegem o meio ambiente. Nossa, o município tem também, em vários municípios tem, quer dizer, como é que a gente faz para operar, né, no dia a dia com essas coisas? A gente vai usando o que a gente precisa. Por isso que não tem um código, seria até inviável, né, do ponto de vista físico, colocar isso tudo em um código. Beleza? Então, procure aprender essas regrinhas aqui, direito de predominância do Estado, né, não codificado, né, também chamado de RJA, e tem em seu núcleo algumas sujeições, algumas prerrogativas à administração pública. Muito bem. Agora, pessoal, vamos e convenhamos, né? Não dá para aprender o direito administrativo sem conhecer também o conceito de administração pública, né? É impossível, uma tarefa, digamos que muito difícil. Então, o que acontece aí? A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, vai ser para nós um guia aqui dentro do nosso estudo, ela diz que a administração pública pode ser compreendida, digamos que em sentido amplo ou em sentido restrito, né? Nós temos, portanto, tanto amplo como o restrito. Então, olhe bem aqui. Em sentido amplo, a ADM é o conjunto de órgãos de governo que tem função política de planejar, comandar, traçar as metas, como também o conjunto de órgãos de natureza administrativa com função administrativa para executar os planos de governo. Porque a ideia é sempre assim, tá? O político vai, né, trazer, digamos que, as decisões e a ADM vai executar, né, o que foi decidido. Então, quando eu falar aqui em administração no sentido amplo, vocês, por favor, compreendam, nós estamos falando agora, tá certo? De órgãos, tanto órgãos governamentais, como órgãos administrativos, certo? Falando de uma função de governo, como também de uma função administrativa. Agora, quando a pergunta vier na prova, certo? O conceito de ADM em sentido estrito, não é mais amplo agora, tá? Em sentido estrito, aí não. Aí a gente vai considerar somente órgãos, entidades e agentes públicos que desempenham função administrativa. Parou, certo? Função administrativa e parou. Ok. Então, vamos aqui com calma, com andor, mas sabendo que não é difícil entender isso aqui, ó. ADM em sentido amplo, certo? Órgãos de governo, órgãos administrativos. A administração em sentido estrito. Agora eu fico somente com órgãos administrativos e deixei de lado os órgãos de governo. Tem que ver como vem a pergunta na prova.
A Maria Silvia Zanella de Pietro, ela ainda faz aí, pessoal, uma avaliação, né, uma análise da administração pública sobre dois sentidos. O que ela chama primeiro de sentido formal, que pode vir também na prova como sentido, né, orgânico, o mesmo sentido subjetivo. E ainda nós temos aí, é importante salientar, né, o que nós conhecemos aí como FOS. Então, é um método para decorar, tá? Então, quando eu falar em FOS, eu estou falando de desempenho de funções da própria administração. Deixa eu aqui deixar menorzinho aqui o quadrinho, olha lá. Trata-se de quem desempenha as funções da administração, ou seja, o conjunto de órgãos e agentes e entidades. O vocábulo da administração deve ser escrito, portanto, grafado, com letra inicial maiúscula. Então, aqui, nesse caso, nós vamos falar que a administração a qual eu estou aqui agora, digamos que me referindo, seria o conjunto aí, tá certo? Não? Aquele monte, muitos órgãos que existem aí no âmbito da ADM. Agora, quando eu falar no sentido não mais formal, né, vamos fazendo aqui, digamos, que as devidas substituições seria o sentido, ao invés de formal, material, ao invés de orgânico, funcional, ao invés de subjetivo, objetivo. Nós chamamos aqui, para ficar mais fácil, da sigla MOF. DM de material, O de objetivo e F de funcional. Trata-se do que se faz aí, né? Ou seja, do que a ADM faz, ou seja, a função administrativa. Nesse sentido, o vocábulo administração deve ser escrito, deve ser grafado com letras iniciais minúsculas. Então, notem vocês aí que nós temos que observar, e é sempre importante saber, né, diferenciar, que a ADM pode ser avaliada no sentido formal, orgânico e subjetivo, quando eu estiver falando, na verdade, dos órgãos públicos que existem. Agora, ela também pode ser avaliada do ponto de vista material, funcional, objetivo, quando eu estiver falando não dos órgãos, mas estiver falando da realização das atividades, tá bom? É assim que eu separo essas coisas, beleza? Então, resumindo aí, para que não haja nenhuma dúvida. Sentido amplo, órgãos, função de governo, órgãos, função administrativa, fixamos. Sentido estrito, apenas órgãos e função administrativa. Ótimo. Agora vamos para o sentido FOS, formal, orgânico, subjetivo, certo ou não? Quem desempenha, lembra? Um monte de órgãos que existe aí no serviço público. Sentido MOF, é o que faz, certo? Então é material, é o que mais, pessoal? Ao invés de ser orgânico, é funcional, ao invés de ser subjetivo, é agora objetivo, ok? É MOF, é o que faz, é o que realiza. Tudo bem, pessoal? Procure deixar tudo isso aí bem claro para você, tá certo? Escreva em algum papel para fixar, veja a aula de novo, não tem problema não. O importante é você ficar bem por dentro aí do que de fato, né, a Maria Silvia de Pietro quis ensinar e que evidentemente pode vir, portanto, na sua prova. Muito bem. Muito embora a administração pública seja uma só, ela está presente nos três poderes. Então, nós temos ela acontecendo no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, tá certo? Não. Mas uma ênfase maior, pessoal, sempre no âmbito do poder executivo. E por que isso, professor? Porque o executivo, pessoal, é a própria administração pública. Então, quando eu pensar aqui em administração pública, eu estou me referindo exatamente ao poder executivo. Professor, eu entendi, mas o legislativo e o judiciário também não administram? Sim, mas de modo atípico, tá certo? Porque a função típica do legislativo, legislar. A função típica do judiciário, julgar, tá certo? Então, quando eles estiverem administrando, eles estarão em funções
atípicas, né? E eu vou colocando aqui, ó. São 3 poderes, né? Cada um tem lá um papel, são independentes e harmônicos entre si, né? Isso decorre do sistema de freios e contrapesos, idealizados, digamos que idealizado, na verdade, por Charles Secunda Montesquieu, o Barão de Montesquieu. Existe uma diferença entre a separação dos poderes, idealizada por Aristóteles, e o sistema de freios e contrapesos da tripartição dos poderes, que já é idealizado por Charles Secunda Montesquieu, como é conhecido também o Barão de Montesquieu. Beleza, pessoal? É isso, olha aí. Pela teoria da função pública, o poder executivo é quem, de fato, né, administra mais, os outros 2 poderes, tá certo? Vão fazer outros papéis, mas é bom lembrar que quando o executivo legisla, é o exemplo de uma medida provisória, olha lá, de um decreto que o executivo faz, ou mesmo quando se abre um processo administrativo em decorrência do princípio da autotutela, né? Não é um processo criminal, não é um processo judicial, é um processo administrativo. Isso acontece muito. O Detran abre processo administrativo contra as pessoas quando elas extrapolam lá os pontos na carteira de motorista. Tudo isso é função, lógico, administrativa, né, que o executivo está exercendo. Legislativo preponderantemente legisla, mas quando administrar ou julgar, estará, portanto, em função atípica, tá certo? Judiciário, lógico, julga, mas quando administrar ou quando legislar, estará agindo em função atípica, portanto. Coisa importante para quem vai prestar concurso, pessoal. Os poderes possuem atividades típicas e também atípicas, e, no último caso, sofre controle pelo titular do poder usurpado. É o exemplo da medida provisória editada por Vossa Excelência, Presidente da República. Não é lei, é um ato normativo, mas tem força de lei. Agora, professor, e se o legislativo não concordar com essa medida provisória? Ué, pessoal, vota contra e derruba. Ela tem prazo de validade por 60 dias, prorrogável uma vez por mais 60, tá certo? Se o legislativo não concordar com ela, ela perde seus efeitos e, evidentemente, cabe ali ao próprio Poder Legislativo a edição de um decreto para regulamentar os efeitos dela enquanto ela estava aí entre nós. Tranquilo? Portanto, não é difícil compreender isso, não. Olha lá. O Poder Executivo também julga? Sim. Né? Em função atípica, sim. Né? O Poder Legislativo também administra? Também, né? Faz licitação, né? Faz a folha de pagamento lá dos seus funcionários, tá certo? Então, assim, isso é vocês entenderem, né, e ficar muito claro que os 3 poderes têm funções que são típicas e também funções que são atípicas. Quando você olha, por exemplo, né, o impeachment do presidente da República lá, que é o julgamento do presidente, né, iniciando-se por vontade de 2/3 dos deputados e, evidentemente, levando ao impeachment no julgamento do Senado por 2/3 dos senadores. Isso é, na verdade, o quê, gente? Se não o Poder Legislativo julgando o presidente da República nos chamados crimes de responsabilidade. Judiciário também administra? Claro, faz licitação, faz a folha de pagamento, tá certo? Também legisla? Sim, porque ele elabora projeto de lei de organização judiciária, lógico. Esse projeto é projeto. Quem vai convertê-lo em lei ou não é sempre o Poder Legislativo, se achar conveniente. Ok? Nota-se que o sistema chamado aí de freios e contrapesos, tá certo? Opera-se exatamente quando um poder controla o outro, realizando aí uma atividade atípica ou imprópria. Então, a ADM está mais concentrada no executivo, mas está presente também nos outros poderes. Tem que saber isso para poder caminhar no direito administrativo, né? Então, se for perguntado em prova se o legislativo, em sua função atípica, pratica ato administrativo, a resposta deve ser que sim, tá certo, pessoal? E é isso. Então, a gente conclui aí até esse slide, né? A gente conclui até esse slide a parte aí que envolve, né, o conhecimento, tá certo? Do conceito
tanto de administração pública, como também o conceito de direito administrativo, intitulado também simplesmente como RJA, que não é outra coisa senão o próprio direito administrativo, dito com esse nome diferente, tá certo? Então, eu posso chamar tanto de direito administrativo, como eu posso chamar de regime jurídico da administração, tá certo? E o que é, professor, esse regime jurídico, né, da administração? Exatamente essa questão de ter alguns direitos, algumas vantagens, algumas prerrogativas para o Estado e ter também algumas sujeições, algumas obrigações, tá certo? Gerando um equilíbrio. Porque nós, enquanto cidadãos, nós temos isso, tá certo? Não só cidadãos, pessoas físicas, mas também as próprias empresas, né, pessoal? As pessoas jurídicas aí espalhadas pelo Brasil têm isso tudo, tá certo? Não seria justo deixar o Estado também sem ter essas obrigações, sem ter esses deveres. Houve um tempo que o Estado, pessoal, ele só tinha direito, direito, direito. É o estado de rapina, ou rapinagem, já passou. Então, nós tivemos o estado de polícia, o estado também com muitos direitos, 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 e lançando ali alguns direitos para uns grupos mais de elites, né, oligarquias. E aí depois nós avançamos após a Revolução Francesa, de mais de 250 anos, tá certo? Para um estado que tem não somente direitos, né, não somente regalias, prerrogativas, tá certo? Como desapropriar alguém, tá certo? Checar um trabalhador no estágio probatório de quase 3 anos, mas também um Estado que passa a ter obrigações, deveres, como, por exemplo, ter que fazer licitação para comprar coisas, contratar serviço, fazer obra, como ter, por exemplo, que manter um servidor trabalhando após ele alcançar a estabilidade, tá certo? De 3 anos, quer dizer, isso tudo é vocês entenderem que há um equilíbrio, né, introduzido a partir do direito administrativo, que é sujeições e prerrogativas para o Estado, ok? Isso aí não é difícil não, é tranquilinho, tá bom? É isso aí, dado esses primeiros passos aí na aula, vamos em frente depois com mais assuntos. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório para a Câmara de Cajamar. Olha só, o nosso curso ele vai servir principalmente para os cargos de agente de serviços administrativos e também oficial legislativo, mas serve como base para os cargos de ensino fundamental e também para o cargo de analista legislativo na área administrativa. E se você chegou até aqui, gostou dessa aula que assistiu, quer continuar? Nós temos o curso preparatório completo para você. É o curso Gabaritando Câmara de Cajamar. Inclusive, eu quero mostrar para você aqui quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Em primeiro lugar, acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você já recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar imediatamente na plataforma. Acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação, tá bom? De visualizações. Teoria e questões comentadas. Aliás, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E material em PDF para que possa complementar os seus estudos. Sempre gosto de lembrar que o nosso foco aqui são aulas em vídeo, tá? Mas o material em PDF complementa isso aí para você. Bom, e é o seguinte, estamos com valor de lançamento, hein? Você tem que aproveitar essa grande oportunidade de dos 397 por apenas R$ 297 ou em 12 vezes de R$ 29,65. É uma excelente oportunidade para você estar estudando para esse concurso. Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações e por lá, obviamente, conseguirá fazer a sua matrícula no curso preparatório. Vai ter um botãozinho amarelo, você vai clicar nesse botãozinho amarelo, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Mas caso você tenha alguma dúvida,
entre em contato conosco pelo WhatsApp, nossa central de atendimento, o 11 94 783 8693 ou o 97465 6052. Ou lá na página do curso tem também um chat online, você pode clicar no chat e falar com um dos nossos consultores para sanar suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório, tá bom? Bom, é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, a gente se vê dentro da plataforma. Ó, clica no link agora e já faz a sua matrícula.